Olá pessoal, alegria estar de volta aqui no canal, hoje conversando com vocês sobre orçamento doméstico, ainda tratando sobre a nossa educação financeira. No último vídeo, a gente bateu um papo aqui sobre poupança e a gente colocou que a poupança não é hoje o melhor investimento. Falamos até de alguns outros ativos que garantem a mesma segurança da poupança. Mas antes de pensar em qual é o investimento, nós devemos pensar em como conseguir guardar o dinheiro para que a gente possa investir, para que a gente possa aplicar, ou para que a gente possa, pelo menos inicialmente, começar a poupar. Para isso, muita gente diz, olha, o que eu ganho não é suficiente nem para manter as minhas despesas fixas. O que eu ganho não é suficiente para que eu possa economizar. Mas, de repente, o que vem a questionar é que, na grande maioria das vezes, o que decide se você poupa ou não é o seu salário em si. É a forma como você utiliza e gasta e planeja o gasto do seu dinheiro. Portanto, daí a importância do orçamento doméstico. Daí a necessidade que você tem de ter um orçamento doméstico equilibrado. Eu sempre tenho colocado aqui no nosso canal que a vida tem que ser equilibrada. Nós não desejamos e não vamos desejar riqueza. Nós vamos desejar prosperidade. E a prosperidade é deitar a cabeça no travesseiro e estar bem. Então, como é que a gente controla o orçamento doméstico? Primeiro, nós temos que começar a trabalhar com uma questão que é fundamental. Ninguém pode ter 100% de despesa fixa. Se eu ganho R$1.000, eu não posso ter R$1.000 de despesa fixa, porque senão não vou encontrar um centavo para poupar. Aí você pergunta, e aí como é que eu faço? Você vai ter que cortar despesas. Você tem que saber quais as despesas que você pode cortar. Mas uma questão que é importante destacar é que aí é que nós entendemos que muitas vezes nós estamos gastando com supérfluo, com aquelas coisas que de fato levam dinheiro do nosso orçamento e que não justifica o gasto. Por exemplo, eu não preciso ter um Galaxy S8, porque eu sei muito bem que um J5 metal é suficiente para atender às minhas necessidades. Mas o sujeito vai lá e compra um celular de R$3.500. O sujeito pode muito bem viver com um carro nacional, mas ele quer um carro importado. E ele começa a financiar, a perder de vista com prestações sem fim. O sujeito de repente quer fazer uma viagem e ele quer ir para o melhor hotel, a melhor pousada, quando ele pode encontrar preços intermediários. O que eu quero dizer é que o gasto tem que ser em torno daquilo que você compativelmente pode utilizar um outro serviço ou um outro instrumento que seja suficiente para atender às suas necessidades. Quando a gente fala em cortar gastos, não é cortar gastos daquilo que é necessário e essencial para a sua vida. É como, por exemplo, chegar e dizer assim, olha, aquela madame, aquela garota, aquela senhora que faz as unhas toda semana. De repente ela vai lá na manicure, ela gasta o equivalente a 20, 25, 30 reais para fazer as unhas, 40 reais, sei lá qual o preço. E de repente ela pode pensar assim, poxa, se eu comprar os esmaltes, o cosmético, o esmalte vai ser mais barato, então eu vou e eu mesmo fazer as minhas unhas. Eu não vou ter esse custo a toda semana. De repente aquele sujeito que gosta de um happy hour, pelo menos na sexta-feira com os amigos, tomar aquela cervejinha ou um refrigerante ou um suco e bater um papo, diz assim, poxa, se eu cortar aquele happy hour todas as sextas-feiras, eu vou ter ao final de 2 anos um valor X, um valor Y em economia. Não é dessa maneira que se corta despesa. Não é esse tipo de despesa que deve ser cortado. Deixa eu dizer por quê. Porque quando você corta a despesa da manicure, você não está cortando apenas uma cifra ou valor. Você está cortando tudo aquilo que aquela mulher faz na manicure. Quer encontrar amigos, bater um papo, conversar trivialidades, coisas burlescas. E aquilo tornou-se parte integrante desse cotidiano, do entretenimento, do próprio lazer, para o seu bem-estar emocional. E que ninguém corta o que é bem-estar emocional. Da mesma forma, aquele cidadão que gosta na sexta-feira ou no sábado de bater um papo com os amigos e jogar uma bola, porque aquilo lhe tem um custo, ele necessariamente precisa cortar aquele custo, porque aquilo é parte integrante que lhe dá o prazer. Ninguém deve fazer da vida algo que seja um desprazer. Ninguém deve querer fazer uma poupança dos seus recursos privando daquilo que lhe dá satisfação.
A alegria de sair com o filho, de ir ao shopping, de fazer um passeio, desde que você tenha um equilíbrio necessário. O que a gente precisa cortar, de fato, é o supérfluo. É aquilo que extremamente a gente gasta sem necessidade. E uma coisa que é importante destacar, uma das coisas que mais leva do orçamento doméstico são as prestações infidáveis dos financiamentos. Então, se você quer comprar uma moto, se você quer comprar um carro, se você quer comprar uma televisão melhor, tente guardar o dinheiro a cada mês, para que você pelo menos tenha 50% daquele valor, ou chegue a 75% daquele valor. Porque se você conseguir comprar à vista, será muito melhor. Mas se infelizmente você não tiver essa condição, você pode encontrar um mecanismo de diminuir os juros que incidirão sobre essas prestações. Uma das coisas mais dramáticas da vida de um casal é quando começa a aparecer despesas a perder de vista em financiamentos intermináveis. Então, gente, equilibrar o orçamento doméstico não é cortar o que lhe dá prazer, não é cortar o que lhe faz viver, não é cortar o que lhe dá alegria, é cortar exatamente o que não é necessário. Então, muitas pessoas têm a TV a cabo, tem o Netflix, tem tantos e tantos mecanismos, né, de entretenimento que parte dele nem usada sequer eles são. Então, é isso que tem que se observar quando se pensa em orçamento doméstico. Então, os prazeres da vida não devem ser. Até porque se você for adquirir uma cultura de poupar, você vai precisar desses prazeres, você vai precisar de ter um objetivo. Então, ninguém poupa por poupar. Ninguém faz um exercício de educação financeira de guardar por guardar. A gente guarda pensando no futuro, pensando numa viagem, pensando em fazer uma reforma na nossa casa, pensando em dar ao meu filho uma escola melhor. É essa linha de pensamento. E aí é que é importante a serenidade e o equilíbrio. Então anote os seus gastos e veja se sua despesa fixa está indo além do que de fato deve se conceber. Porque o ideal é que a despesa fixa não ultrapasse 70% do nosso orçamento. Então, se você ganha 10 mil reais, ganha R$1.000, a despesa fixa não poderia passar dos R$700. Se for 5 mil reais, não deveria passar dos 3 mil reais. Se passou, pelo menos resguarde 10% do seu salário para que você possa investir em fazer bons investimentos. Nem que você comece a poupar R$100, depois você aumenta para 150. Isso tudo é uma cultura que você cria. Isso lhe dará um conforto. Mas o dinheiro, ele não deve a gente trabalhar para ele, mas fazer com que ele trabalhe para a gente. O dinheiro não é e nem nunca será algo mais importante. Mas em uma sociedade em que há a necessidade da troca, dessa relação comercial, é natural que o dinheiro tenha o seu valor, mas não é maior e nem nunca será que é o valor das pessoas. Por isso, quando a gente fala em cultura de poupança, em cultura de investimento, não é para enricar, é para prosperar, para ter tranquilidade, serenidade e pensar no seu futuro e o futuro da sua família. A gente vai conversar mais sobre orçamento doméstico no próximo vídeo. Um abraço a todos.